Olá, eu sou Flávio Xavier, tenho 29 anos, sou engenheiro de produção, sou ator, videomaker e trabalho com edições de imagens desde os meus 11 anos de idade, então tenho aí mais ou menos 18 anos e eu estou aqui para mostrar para vocês, através desse workshop, como fazer um documentário patrimonial. Aqui nós vamos ver vários conceitos e também a prática de uma edição de vídeos. Nós dividimos o workshop em 3 etapas, tá? São 3 módulos e no primeiro módulo a gente vai ver o conceito e definição de documentário, a importância da memória patrimonial coletiva, linguagens das mídias digitais, cultura da convergência e como criar um roteiro de documentário sobre patrimônio cultural. No segundo módulo nós vamos falar sobre a entrevista no documentário, como trabalhar com vídeo, planos de enquadramento, iluminação, sonoplastia e também falar sobre as ferramentas necessárias e as ferramentas disponíveis. No terceiro módulo vai ser uma coisa mais prática, a gente vai aprender a como editar um vídeo em um editor que trabalhe com a linha do tempo. Bom, eu espero que esse workshop agregue para o que você está buscando, para o seu conhecimento e que vocês gostem. E nesse módulo 1 nós vamos aprender o conceito e definição de documentário. No princípio da imagem, essa linguagem cinematográfica ela foi vista através do Vistas Animadas, em 1895, no Café Paris, pelos irmãos Monier. Vistas Animadas ele se tratava sobre o cotidiano de uma população ou de alguém. Porém, em 1926, Robert Farrente ele apresenta para o mundo o que foi chamado de filme documental, que se chama Nancock, ou Esquimó, que tratava sobre o cotidiano dos esquimós no Canadá. E nesse mesmo ano foi falada a primeira vez a palavra documentário. A palavra documentário foi utilizada pelo John Grierson, tá? Que foi através de uma crítica do Nancock, ou Esquimó, do Farrente, que ele fez através do jornal The New York Sun. E a partir daí ficou marcado o surgimento da palavra documentário. Agora, o documentário ele pode servir como um filme? Qual a diferença de um filme documental e um filme de ficção? Um filme documental ele é marcado por pessoas reais, onde mostram um mundo real, uma história real. Ele tem como objetivo contar uma história, mostrar a realidade de alguma situação. Já um filme de ficção, ele traz personagens irreais, um mundo irreal, onde já é feito determinado um pré-script, então existe uma coisa montada e também aquela velha história do happy end, sempre tentam trazer um final feliz. Na definição resumida do documentarista Grierson, ele diz que o documentário é o tratamento criativo da realidade e cabe ao documentarista fazer o tratamento dessa realidade. Alguns documentários que eu estava fazendo em Quissamã, no Rio de Janeiro, um deles a gente falava sobre as farinheiras, que são mulheres hoje de idade avançada, que dedicaram sua vida para fazer farinha. E muitas das vezes o que a gente vai documentar lá não é a realidade que elas tinham naquela época, então a gente tem que usar nosso processo criativo para isso. Quando se produz um documentário de uma realidade muito antiga, às vezes é preciso tentar trazer aquela realidade para o presente momento. Então, muitas das vezes o criador ele precisa fazer um documentário reinventando uma realidade na qual, no momento da filmagem, muitos elementos teriam sido, na melhor das hipóteses, ultrapassados ou até inexistentes, porque as formas de registro daquela época eram totalmente diferentes da forma de registro que a gente tem hoje. Então, a gente sempre precisa se reinventar nesse sentido. O estudioso contemporâneo Bill Nichols observou que o documentário está completamente relacionado a voice-over ou voice-in-off, que trata de nós para vocês, ou seja, é uma linguagem diretamente feita para o público. E também, para o documentarista Darren, ele fala: o que faz o documentário é o modo como nós o vemos, e a história do documentário tem sido a sucessão de estratégias através das quais os cineastas têm tentado fazer os espectadores virem deste modo. Segundo Fernão Pessoa Ramos, em 2008, ele diz que o documentário é uma narrativa basicamente composta por imagem-câmera, acompanhada muitas vezes por imagem-afirmação, carregados de imagem, música e fala,
para os quais olhamos em busca de afirmações sobre o mundo. Por fim, depois de analisar o conceito e definição de documentário através dos documentaristas Grissom, Guerin e Mandelbaum, Bill Nichols e Darin, e podemos assim resumir que o documentário ele é um filme não ficcional que pode ser capturado através de inúmeros equipamentos, com o objetivo de mostrar uma realidade ou não, porém ele não tem um roteiro tão pronto como um filme ficcional. Ele vem através da realidade e da capacidade criativa do documentarista através daquele tema abordado. E o que é patrimônio? Bom, antes de falar sobre o patrimônio, eu vou apresentar para vocês o IPAM. O IPAM ele é um Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e tem como presidente atual a senhora Larissa Peixoto. O IPAM ele é uma entidade de administração federal vinculada ao Ministério da Cultura que tem como objetivo preservar o patrimônio cultural nacional. E cabe ao IPAM proteger e promover os bens culturais do país e assegurar a permanência e usufruto para as gerações futuras. Segundo o Decreto 25 de 1937, o artigo 1 diz: constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. Ou seja, o IPAM ele preserva e cuida de todos os bens e culturas brasileiras. Mas afinal, o que é patrimônio? Bom, o conceito de patrimônio histórico e cultural eles se misturam. De acordo com o artigo 216 da Constituição, o patrimônio cultural representa os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Sendo assim, o patrimônio cultural ele pode ser dividido entre patrimônio material e imaterial. O patrimônio cultural material ele representa os bens culturais materiais físicos, por exemplo, museus, bibliotecas, universidades. E o patrimônio cultural imaterial, ele também é chamado de patrimônio intangível. Representa a reunião de diversas expressões culturais, por exemplo, os saberes, os costumes, as festas, as danças, as lendas, as músicas, entre outros. O IPAM ele possui uma política de patrimônio cultural material que traz inovações nos procedimentos que visam valorizar ou preservar o patrimônio cultural. Isso tudo com o objetivo de fazer uma ação coletiva. Essa ação coletiva ela diz respeito aos instrumentos de preservação do patrimônio material que garantem a legitimidade das ações do IPAM junto a comunidades e também entre os agentes políticos. Bom, essa política ela tem uns objetivos, são 4. A declaração de lugares de memórias, povos e comunidades tradicionais, paleontologia e espeleologia e documento de premissa, princípios e objetivos. Os instrumentos de proteção do patrimônio cultural utilizados pelo IPAM, eles visam proteger legalmente a preservação dos bens de interesse nacional. São eles: tombamento, valorização do patrimônio cultural ferroviário e chancela da paisagem cultural. Uma curiosidade é que o tombamento é um dos instrumentos de reconhecimento e proteção do patrimônio cultural brasileiro mais conhecido e pode ser feito pela administração federal, estadual e municipal. Em âmbito federal, o tombamento foi o primeiro instrumento legal de proteção do patrimônio cultural brasileiro e o primeiro das Américas que se mantém atual e em uso. O tombamento não altera a propriedade de um bem, apenas proíbe que venha a ser destruído ou descaracterizado. Qualquer pessoa física pode solicitar o tombamento de um bem ao IPAM. Basta você mandar uma correspondência à Superintendência do IPAM em seu estado, ou à Presidência do IPAM, ou ao Ministério da Cultura. O IPAM ele vai analisar a sua solicitação e, sendo aprovado, ele pode ser inserido em um ou mais livros do tombo.
Patrimônio material. Bom, patrimônio cultural imaterial da humanidade, ou patrimônio cultural intangível, é o nosso foco aqui no workshop. E ele se caracteriza através do IPAM como práticas e domínios da vida social que se manifestam em saberes, ofícios e modos de fazer, celebrações, formas de expressões cênicas, plásticas, musicais ou lúdicas, e nos lugares como mercados, feiras e santuários que abrigam práticas culturais coletivas. Para atender às determinações legais, e também criar instrumentos adequados para a preservação desses patrimônios culturais e materiais, o IPAM ele coordenou estudos que se findaram e resultaram na edição do decreto número 3.551, de 4 de agosto do ano de 2000, que instituiu o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial e criou o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial, o PNPI, e consolidou o Inventário Nacional de Referências Culturais, o INCR. Sendo assim, todas as manifestações culturais imateriais reconhecidas pelo IPAM se encontram nesses documentos citados. E em Quissamã, onde eu estava produzindo alguns documentários, nós falamos sobre as farinheiras, nós falamos sobre o jongo, o fado, o boi, que são culturas que são imateriais, são culturas que são festas, são cantigas, memórias, e nós tentamos trazer isso, documentar isso através do vídeo, através das práticas. E uma das preocupações também, é que são culturas muito antigas e nós precisamos preservá-las. Precisamos que as gerações futuras e as presentes tenham interesse em continuar essa cultura, para que ela nunca mais se acabe. E esse foi um dos objetivos, da criação desses documentários, de registrar em imagens e fazer com que essa cultura não tenha seu fim. O sociólogo e pesquisador Michel Pollack, ele fala sobre a história oral, que é um conjunto de histórias de vida, usadas hoje como uma nova área de pesquisa sobre o relato. Pollack ele definiu memória coletiva como são acontecimentos dos quais a pessoa nem sempre participou, mas que no imaginário tomam um tamanho relevo que no fim das contas é quase impossível ela saber se participou ou não, se formos mais longe a esses acontecimentos vividos por tabela. Vem juntar todos os eventos que não se situam dentro do espaço de tempo de uma pessoa ou de um grupo. É perfeitamente possível que por meio da socialização política ou da socialização histórica, ocorrido um fenômeno de proteção ou identificação com um determinado passado tão forte que podemos falar numa memória quase que herdada. Pollack, 1992. Segundo Priscila de Carvalho Mendes, no artigo A Importância do Patrimônio como Instrumento de Preservação de Memória, ela explica que ao lançar um olhar para o passado é possível enxergar uma nova perspectiva que talvez nunca tenha sido observada. É a possibilidade de dar vozes àqueles que não a têm mais e possibilidade de dar luz a caminhos antes escuros sombreados pelo tempo e esquecimento. A busca por vestígios para a reconstrução de um passado tal qual ele foi seria impossível, mas sim uma representação capaz de nos fazer perceber o quão importante ele foi e ainda é. E na minha experiência pessoal, na cidade de Quissamã, eu pude observar a diversidade de patrimônios imateriais, culturais naquela cidade. As pessoas do fado, como que aquilo é tão importante, como eles cuidam daquilo como se fosse a única coisa que resta ali para aquela população. A alegria de ver eles falando sobre o boi pintadinho, o jongo, a farinha, as farinheiras. Então, assim, isso brilha nos olhos deles, sabe? E contagia demais. Então, foi um prazer imenso transformar isso tudo em imagens, no audiovisual. Ver o cuidado que eles têm para que aquilo se preserve, para que se conserve de geração em geração, eles ensinando para os filhos, para os netos, e é lindo de se ver. Bom, o conceito de mídias digitais ele ficou popularmente conhecido como a linguagem de redes sociais e novas tecnologias, mas o que de fato você sabe sobre o conceito de mídias digitais?
Segundo Luiz Martino, no seu livro Teoria das Mídias Digitais, em primeiro lugar, elas não podem ser resumidas a um único aparelho, mas sim uma diversidade de ferramentas, dispositivos, tecnologias e acessórios, sejam eles fixos ou imóveis, acoplados ou não diretamente aos seres humanos. Então, assim, é muito mais denso do que a gente imagina, né? A mídia digital ela é inteiramente composta por sequências numéricas ou dígitos, da onde vem a palavra digital, né? Mas antigamente o uso desses dados numéricos era de uso exclusivo dos militares. Entendendo mais sobre essa parte histórica, né, essa coisa mais teórica, durante os anos de 1950 e 60, a combinação de dados numéricos digitais era exclusiva da Guerra Fria, que aos poucos foi descentralizando o uso e entrando mais nas universidades. E posteriormente o seu uso já estava disponível para uso comum da população, enfim, mas naquela época era a população mais rica, né? E em 1991, o ano que eu nasci, o World Wide Web, o famoso WWW, dá início à criação de sites, sendo essa uma mídia nova, que mais pra frente seria chamada de internet. E para o uso desses dados numéricos era necessário um meio que transmitisse as informações necessárias numéricas. Então os estudiosos começavam a estudar para viabilizar alguma tentativa de máquina que fizesse essa função. E a primeira tentativa registrada foi a máquina analítica. Um ancestral mais antigo do computador, que foi criado em 1833 e desenvolvido pelo inglês Babbage. Alguns anos depois, o britânico Alan Turing ele evoluiu o processo de Babbage e criou a máquina universal. E no final de 70, começaram a desenvolver os computadores pequenos e mais acessíveis. E tendo sido mais famoso, foi o Macintosh, criado pelo Steve Jobs e o Wozniak. E quando a gente clica em uma tecla X no computador, a máquina ela calcula quantas vezes aquela tecla foi clicada, por qual programa, por quanto tempo e inúmeras outras variáveis. E aí se ordena o que vai ser mostrado na tela através dos pixels em uma dimensão X e Y ali. E essa estrutura invisível de cálculos é chamada de nova mídia, que ela utiliza por meio do computador, que pode ser chamada de uma incrível e gigantesca calculadora. Em 1839, em Paris, Louis Daguerre ele exibiu pela primeira vez um aparelho que registrava imagens, o daguerreotipo, ancestral da fotografia. E a partir daí, pela primeira vez, era possível armazenar uma realidade sem contar com a pintura ou com o desenho. Uma nova mídia, a fotografia, tornou isso tudo possível e ela contava com alguns aparelhos como a chapa fotográfica, o aparelho e uma câmera. E no ano de 1895 se testemunhou a criação de uma nova mídia, que foi o cinema. E nas películas era possível o armazenamento das imagens, que em conjunto davam uma ilusão ao movimento e enfim. E em 1890 veio o surgimento das primeiras gravações de áudio, que vieram desde o cilindro de cobre ao vinil. Isso revolucionou a história, porque pela primeira vez a gente podia armazenar imagem e som. E a partir daí a TV e o rádio deram um boom e passaram a ser os meios de comunicações mais utilizados por toda a população. Então, na metade do século XX, enfim ocorreu a junção dos meios de comunicação com os computadores, fazendo essa ligação, esse intermédio, e que deu a origem às novas mídias, onde os antigos meios de comunicação, como rádio, TV, escrita, câmeras, se juntaram às novas tecnologias, que são computadores, smartphones, tablets, e essa união de comunicação traz as novas mídias cada dia mais atualizadas, até mesmo nos dias de hoje. E as transformações resultantes da integração dos meios de comunicação com o computador, eles vêm transformando e resultando em uma nova vida, um novo cotidiano, novas culturas, até os dias de hoje. E a partir daí, para o crítico e professor universitário Manovic, a mídia se transforma em nova mídia. E segundo os estudos de Manovic, as novas mídias elas têm algumas características que unem a maneira de conceber a produção, tendo inúmeras possibilidades de aplicação. E ele encontrou 5 princípios comuns à natureza das novas mídias.
são eles: a representação numérica, modularidade, automação, variabilidade e transcodificação. Na representação numérica, todos os elementos das mídias digitais são partes de um código digitável, baseada em uma sequência de zeros e uns, que é programável e manipulável. Exemplo: editar uma foto é manipular ou reprogramar um código inicial. Já a modularidade é o fato das novas mídias serem compostas de partes separadas. Seus componentes podem ser remontados e reorganizados. Exemplo: isso permite, numa edição de áudio, por exemplo, que o editor mexa só na voz do cantor separadamente, sem alterar os instrumentos. Já a automação permite que tarefas sejam executadas automaticamente pela máquina, com decisões tomadas de acordo com as informações oferecidas pelo usuário, permitindo que a máquina trabalhe à frente do indivíduo, de acordo com suas tendências. Exemplo: quando você compra um eletrodoméstico e depois aparecem para você diversos anúncios sobre a peça comprada. Variabilidade é a possibilidade de mudança constante e imediata. Nada está fixo e acabado. Sai a permanência e entra o fluxo. Exemplo: imagens mudando constantemente na capa de um site. E por último, transcodificação. Essa seria a computadorização da mídia, que seria a transformação das mensagens de mídia para dados de computador. Bom, esses 5 princípios são a linguagem base de união das novas mídias, assim como a nova mídia também está inserida na programação e no nosso cotidiano, na nossa própria vida, né? Assim como os próprios computadores, meios de comunicação e internet se uniram, a nossa vida também se une a essas novas mídias. Com isso a gente pode definir que um influencia o outro mutuamente. É difícil imaginar a vida sem a nova mídia, e também é difícil imaginar a mídia sem uma vida cotidiana. Então sempre um vai afetar no outro. Um exemplo prático foi a 39ª edição do São Paulo Fashion Week, que utilizou um tecido tecnológico e fez com que uma camada 3D de alto relevo se mostrasse nas suas coleções de roupas. E sobre a cultura de convergências? Bom, segundo o pesquisador de mídias americano Henry Jenkins, ele fala que a cultura da convergência é a relação entre pessoas que não se conhecem, mas dividem as mesmas referências, recriando imagens da mídia e compartilhando ideias espalhadas em diversos meios de comunicação em várias plataformas, interagindo juntos. Por exemplo, um fã-clube que gosta de uma determinada banda, eles podem nunca ter se visto, né? Esses fãs, eles podem nunca ter se falado, porém eles gostam da mesma banda, têm as mesmas informações, então isso é uma forma de cultura da convergência. Para a convergência cultural acontecer, não basta ter um único meio de comunicação que engloba várias funções, mas é necessário que um grupo de pessoas ou indivíduos desconhecidos insiram sua opinião através de um determinado assunto, uma realidade coletiva, e lance de volta nas redes. A convergência ela passa a ser um processo cultural na mente das pessoas quando elas percebem uma abertura para conexões a respeito das novas mídias ou de uma questão cotidiana, né? Um exemplo disso são as mensagens trocadas diariamente com alguém, que a gente tem a abertura para falar, para responder, para perguntar. E isso, querendo ou não, é uma convergência cultural. Segundo Luiz Martino, no seu livro Teoria das Mídias Digitais, quando o indivíduo ele assiste um programa de TV, como por exemplo o Big Brother, ele vai estar assistindo ao meio de comunicação de massa, que é a TV, né? Porém, a partir do momento que ele expõe suas opiniões, suas impressões daquilo que ele viu nas mídias sociais, né, na internet, ele está recriando uma realidade, está reimaginando tudo aquilo que ele viu e está compartilhando as suas impressões, suas opiniões com outras pessoas. Ele está convergindo a sua cultura com a cultura dos outros e agregando as interações das mídias. A ênfase na dimensão tecnológica é chamada por Harris de falácia da caixa preta, imaginando que no futuro um único dispositivo, a caixa preta, faria a função de todos os itens tecnológicos, mas essa união tecnológica em si não é suficiente
para acontecer a convergência, porque para ela acontecer, o ser humano precisa estar culturalmente inserindo suas opiniões e vivências para conversar com essas mídias. Ou seja, a convergência, por fim, ela não depende exclusivamente das mídias, se tornando uma associação cultural. A tecnologia ela cria possibilidades, porém depende totalmente da dimensão cultural. O indivíduo que recebe a mensagem, ele passa a ser um produtor de mensagem. Então ele altera esse ciclo de transmissor e receptor. E então há um maior engajamento do público com o produto. A partir daí, a gente pode criar uma perspectiva, de transmissão. Uma mesma história que passa por diferentes formatos e cada uma com sua linguagem, ela pode se chamar de uma narrativa transmitida. Como, por exemplo, Os Três Porquinhos, que tem um filme, que tem os livrinhos, e cada um ali ele tem sua contribuição narrativa. Isso faz com que diferentes plataformas atingem diferentes nichos, diferentes públicos, diferentes consumidores. A gente pode concluir que a cultura de convergência é a união dos meios de comunicação com as mídias digitais e o cotidiano de um determinado indivíduo, que pode ser determinado de diversas formas, como a narrativa transmitida, que transforma o receptor em um produtor, que passa a fazer a sua mensagem divulgar através de redes sociais com a sua opinião inserida. Chegamos ao último tópico do nosso primeiro módulo. Ele se chama Como criar um roteiro de documentário sobre patrimônio cultural. Segundo Luiz Carlos Lucena, no seu livro Como fazer um documentário, a escrita do roteiro ela representa uma viagem visual em forma de texto. Então, o roteiro ele pode ser um argumento, mas ele precisa ter um início, meio e fim, com o objetivo de prender a atenção do espectador. No início, a gente deve fazer um breve relato sobre o tema, expor com uma imagem forte ou um depoimento forte, mostrando como que o documentário vai se suceder. Porém, deve falar aos poucos sobre o tema e não tudo de uma vez só. No meio, deve-se mostrar o desdobramento, da proposta, do tema, e mostrar também os conflitos, seja em opiniões contra ou a favor daquele tema inicial mostrado. Isso faz com que o espectador ele fique atento, querendo saber o desdobramento daquilo tudo. Então é o momento da gente usar e abusar das imagens. E já no final, a gente tem que mostrar o resultado de todos esses desdobramentos, todos esses conflitos mostrados no meio, o que pode ser significativo para o espectador e trazer aquilo como forma dele criar suas próprias conclusões, sem trazer uma influência do próprio criador. Existem 3 elementos fundamentais para o roteiro. São eles: o cabeçalho de cena, a descrição visual ou ação e os diálogos. O cabeçalho de cena, ele mostra quando e onde a cena está acontecendo e inclui também a numeração das páginas. Na descrição visual ou ação, é preciso descrever todos os personagens, os indivíduos do roteiro, cenários, trilhas sonoras e efeitos do seu roteiro. E os diálogos nada mais é que criar as falas e narrações dos personagens ou indivíduos da cena. Todo o roteiro deve ser narrado em terceira pessoa e os verbos devem estar no presente. As cenas escritas devem estar em ordem da filmagem. Esses 3 elementos, somados com a estrutura básica de início, meio e fim, são a base para qualquer documentário. E claro que sempre é necessário fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre o tema. Sempre se perguntar, será necessário fazer uma pesquisa histórica, uma pesquisa de campo? Isso é fundamental para a criação de qualquer tipo de documentário. Chegamos ao fim do módulo 1. Espero que eu tenha somado aí com o objetivo de cada um de vocês e nos vemos no módulo 2. Bom, iniciamos agora o nosso módulo 2 do nosso workshop e eu já vou começar falando sobre o tema da entrevista no documentário.
Com o avanço tecnológico e com a facilidade de manuseio das câmeras, o crescimento de documentários nos últimos 15 anos foi absurdo, até porque essa ferramenta ela consegue trazer uma narrativa do personagem, e esse personagem ele pode ser um local, ele pode ser um patrimônio, ele pode ser até uma pessoa. Então, com isso, ele consegue dar a voz a ele. E essa voz, né, ela pode ser tratada como uma questão social, uma causa, um porquê. Quando a gente constrói um roteiro, a gente pode optar pela entrevista. Porque a entrevista ele tem o efeito de dar voz ao outro. Se eu estou falando de determinado tema, se eu pego o personagem central daquele tema e coloco ele para falar, isso dá uma veracidade muito maior. O Luiz Lassena, ele fala que isso ocorre porque o documentário está preocupado com o que o personagem tem a dizer. Isso gera aproximação do personagem que está sendo falado, né? O autor também chama a atenção sobre como se deve pensar essa entrevista, que, por ser um recurso muito utilizado, deve ser feito evitando clichês, facilitando a compreensão do tema do documentário e guiando o espectador das distrações. E ainda o Luiz Lassena diz que ele separa algumas perguntas que vão gerar reflexões na hora de você pensar no modelo de entrevista. Então, não adianta você ter o personagem central se você não souber como retirar as principais informações dele de forma clara e não clichê. Agora, como escolher o entrevistado? Bom, quando a gente fala sobre patrimônio cultural, a gente tem que entender que a pessoa ideal para falar sobre o tema é aquela pessoa que tem aquele patrimônio como vida, como memória, como identidade. Ela vai ter muito mais propriedade que ninguém para falar sobre o assunto, né? E quando a gente seleciona pessoas distintas, diversas, isso pesa mais o seu argumento, traz uma veracidade, traz um peso muito maior. Então, assim, por exemplo, a gente foi fazer um documentário lá em Quissamã sobre o jongo. Nós fomos diretamente com o mestre de jongo. E a partir disso, nós selecionamos as outras pessoas para fazer a entrevista com a gente, que são ligadas a ele, ou que tiveram alguma influência dele. E isso foi fazendo que a nossa entrevista estivesse mais robusta. Trouxe uma vivência muito maior para aquilo. E a partir daí, a gente começa a se questionar de que forma realizar a pesquisa da entrevista. Bom, feito o mapeamento das pessoas certas para a entrevista, você pode optar pela entrevista prévia, que vai ser para coletar material, para ter um direcionamento melhor, né, de acordo com a resposta, ou você pode preferir não fazer uma entrevista prévia, preferir que for ali na hora e deixar o acaso conduzir. Caso você prefira fazer a entrevista prévia, tenha tempo para isso, você vai ter com certeza mais material, e se você tiver uma equipe, você pode direcionar isso para a equipe, e depois o entrevistador faz outra entrevista com o personagem em questão. Às vezes o personagem em questão não vai conseguir responder da mesma forma, ou às vezes ele pode interpretar de uma forma diferente a pergunta, então tudo pode acontecer. Ou, se preferir, o próprio entrevistador faz uma entrevista prévia. Para quê? Para selecionar as perguntas que ele viu que fluiu muito mais, né? E ele pode sim conduzir a entrevista oficial. Isso tem várias opções, né? Então, assim, quem vai conduzir, ele tem que ver a melhor forma disso acontecer. E sempre pensando numa coisa mais natural. Mas aí vem outra questão. Na entrevista prévia, caso essa opção seja escolhida, a câmera fica ligada ou desligada? Existe uma coisa entre essas duas opções, que é a espontaneidade. Às vezes, quando você responde uma coisa da primeira vez, você consegue ver uma sinceridade maior, porque a pessoa acaba pensando naquela hora na resposta. E então, assim, existe pós e contras. Como a entrevista prévia, você consegue delinear melhor o tema, delinear melhor a pergunta para chegar na resposta que você queria, mas sem a entrevista prévia, você não consegue fazer isso, você acaba fazendo isso na oficial. Você pode perder tempo ali, né? Um tempo de gravação, se você tiver uma equipe envolvida, e envolve também tempo, né? Se chover, pode atrapalhar totalmente, não sei se o lugar é aberto, é fechado. Então, assim, esse tipo de coisa, esse tipo de decisão, ele tem que ser visto em conjunto com a equipe
e com a melhor opção que eles têm para aquele determinado assunto. Como experiência própria desses últimos documentários que eu produzi, eu pude ver que as pessoas às vezes não vão tão preparadas para responder aquelas perguntas. Quando se trata de patrimônios imateriais, patrimônios culturais e materiais, eu lidei com pessoas ali de uma idade avançada, que ainda não tem uma desenvoltura para falar numa câmera, não é acostumado. Então, todo um preparo prévio eu vi necessário, né? Então, eu acho que cabe à pessoa que está produzindo saber qual é a melhor opção. Não existe um certo e um errado, existem as opções e a gente tem que sempre ver o melhor para dar menos trabalhos futuros, né? Um retrabalho, e também para fluir da melhor forma possível, que a pessoa se sinta à vontade ali. Agora, o roteiro da entrevista, ele tem que ser aberto ou fechado? Também existem pós e contras, né? Às vezes, quando a gente tem um roteiro já fechado, a gente fica engessado aquelas perguntas, a gente fica engessado aquele gráfico, né, de entrevista. Às vezes é bom deixar o papo, né, a conversa com o entrevistado, trazer as perguntas certas que você deve fazer. E às vezes é bom você já ter as perguntas previamente ditas, porque assim você consegue traçar melhor, dependendo da sua situação ali. Então, assim, existe um meio termo também, quando você deixa as perguntas entreabertas, tem ali um brainstorm, né? Um jogo de perguntas sobre os temas, né? Que você pode instigar o entrevistado a dizer alguma coisa. O primordial é deixar ele à vontade para falar o que ele se sentir melhor. E assim, um bom entrevistador é aquele que consegue instigar o entrevistado a dizer a resposta certa. Se deve informar ao entrevistado sobre as perguntas previamente, também é um fator que pode ser positivo ou negativo. Porém, seria interessante apenas informar sobre o que vamos falar, né? Ele se preparar psicologicamente, mentalmente, para dizer sobre aquele tema. Porque às vezes quando você manda as perguntas previamente, o entrevistado ele fica tão preocupado que ele às vezes vem com umas respostas prontas, fica uma coisa mais robotizada, uma coisa mais engessada. Então, às vezes só falar o tema já é suficiente para que flua uma conversa, uma entrevista, tem um gráfico assim que as pessoas conseguem acompanhar e tem vontade de permanecer assistindo. E como conduzir a entrevista? Bom, o principal fator de uma entrevista é deixar todos à vontade, porque quando as pessoas no vídeo estão à vontade, o espectador também fica à vontade, né? Eu já passei por situações de ver entrevistas que as pessoas ficam tão acuadas, às vezes tão nervosas, que eu assistindo ali, eu ficava nervoso pela pessoa, eu não tinha vontade de ver mais aquilo, né? Então, o fator principal é deixar ela à vontade. Quando você for entrevistá-la, você procura saber o clima, se tá frio, tá quente para ela, se tá tranquilo a luz, se tem alguma coisa incomodando. Isso é o primordial, porque ele, como entrevistado, ele acaba sendo o personagem principal, pelo menos naquela etapa de vídeo, tá bom? Sempre também procurar elogiar, tá? Sempre procurar entender o lugar de fala dele. Então, assim, você, como entrevistador, deve estar ali para servi-lo, para servir o personagem principal, para servir o entrevistado. E quando perceber que o entrevistado... Existem vários tipos de entrevistados, né? Aqueles que gostam de falar, tem aqueles que ficam travados. Então, a gente tem que sempre utilizar de artimanhas para tentar trazer ele para o foco, para a pergunta principal. Muitos deles vão fugindo pelo nervosismo ou, às vezes, justamente porque eles gostam de falar e rodam e rodam. Então, a gente tem que direcionar para onde é o caminho que ele tem que falar, né? Sempre vigiar isso. E como filmar a entrevista? Isso vai depender muito do seu equipamento de som, de luz, o que você tem de material, né? Porque às vezes a entrevista ela vai ser melhor numa área externa, ou numa área interna, ou à noite, ou de dia. Vai depender muito, né, do seu objetivo final. Eu fiz umas filmagens do jongo, lá em Samã, e o meu equipamento ele era mais para diurno, né? Eu não tinha equipamento assim para noite. À noite eu preciso realmente de um equipamento de luz muito bom para que a captação da imagem seja com boa qualidade.
Então eu optei por gravar durante o dia, em lugares que a luz do dia bate, em um dia de sol. Então tudo isso conta, mas isso vai depender do seu equipamento. Bom, os planos eles dizem a respeito do posicionamento de um objeto, de uma imagem. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Mas a questão específica da entrevista, Lucena ele aconselha posicionar o entrevistado em um plano médio e não colocá-lo no centro da câmera, tá? No centro da imagem. Mas tem que estar levemente direcionado para as laterais. A gente vê muito isso, né? O entrevistado está num posicionamento aqui e aqui do lado a gente coloca um cenário, seja umas folhas, um quadro. Isso vai depender também do tema em questão, né? E além de ser uma estética mais interessante, o espectador não se perde em uma imagem de 3 porções, ou seja, com as sobras nas laterais da pessoa entrevistada, porque isso acontece. Quando a pessoa fica no centro, nós temos ainda mais 2 lados para se ver. Então, acabam sendo 3 atmosferas em uma mesma imagem. E quando você posiciona ele numa lateral, você tem apenas 2 atmosferas que podem se complementar, né? A gente vai ver isso mais para frente. Também é importante falar que os planos escolhidos são plano médio, plano fechado, close no rosto e, por vezes, um big close para gerar outras dinâmicas na entrevista. O entrevistador deve aparecer no vídeo? Bom, o ideal é que o entrevistador se posicione próximo à câmera ou atrás dela, para que o entrevistado sempre fale olhando para a câmera, né? Para não causar um distanciamento, muito pelo contrário, para causar mesmo a maior seriedade no olhar, porque o olhar diz tudo, ainda mais em vídeo, né? Qualquer expressão facial já diz muita coisa. Então, existe no documentário contemporâneo, já permite que o entrevistador apareça, mas isso tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque pode virar uma entrevista de televisão, né, uma reportagem, um repórter, né, quando entrevista alguém. Então, isso tudo tem que ser feito com muita cautela. Existe a opção também de deixar apenas a voz do entrevistador aparecer. Então, às vezes o entrevistador está atrás da câmera e o entrevistado está falando, e a voz do entrevistador apenas aparece o som, né? Isso é muito comum também. Mas o importante de tudo é dar valor à palavra, já que isso permite que o espectador ele crie uma imagem daquilo que o entrevistado está falando, né? Ele vai criar uma opinião daquilo que ele está ouvindo. E nesse caso a gente está falando sobre patrimônio, então é uma das missões do gênero documental gerar um modo de pensar, né, através daquilo que está sendo documentado. E, por consequência, isso tudo faz com que as pessoas pensem, reflitam. Bom, agora a gente entra no tópico trabalhando com vídeo. Bom, como a gente já falou, né, hoje a tecnologia está bem avançada. Existem inúmeras câmeras, inúmeros celulares que gravam em alta definição, mas existem aqueles celulares que ainda não gravam em tão alta definição assim, né? Então a gente sempre tem que saber escolher o nosso equipamento. É nítido hoje, século XXI, em 2021, a gente consegue discernir quando uma filmagem é feita de forma profissional e de forma amadora. E isso não é apenas pela qualidade de vídeo, também, né? Também é feito pelo modo que a pessoa foi filmar, né? O modo que ela utilizou daquele equipamento. Existem alguns pontos muito importantes, né, nessa estética cinematográfica. Quando a gente vai movimentar, por exemplo, a câmera, seja para fazer um documentário ou seja para um filme de ficção também, né? A gente tem que ter muito cuidado e entender o objetivo daquele movimento. Nem sempre a gente tem que fazer movimentos bruscos. Na verdade, o movimento brusco, a rapidez que você move a câmera, seja com um tripé ou com a mão, ela tem que ter um objetivo. Às vezes, realmente você precisa fazer uma coisa muito rápida para dar um efeito, trazer alguma mensagem com aquilo. Mas se for um documentário ou alguma estética que não tem um objetivo como esse, você deve fazer lentamente ou você faz de uma maneira mais firme. Isso tudo é porque o nosso olhar, né, o olhar humano, a gente tem a facilidade de olhar rapidamente, porém, quando a gente fala de um equipamento que capta a imagem, já é um pouco diferente.
e isso acaba trazendo pro espectador um não interesse em assistir. Quando ele vê uma movimentação assim, ele acaba se desconectando. E existem muitos equipamentos, como o tripé, existem inúmeros tripés, existem coletes, existem vários equipamentos, dos mais baratos aos mais caros, para que a gente possa trazer uma estabilidade para o vídeo. E com o tripé você tem a facilidade de não precisar de uma mão humana para estar segurando aquele equipamento. Você pode ter um tripé de mesa que você coloca aqui, coloca um celular. Se você tiver outro celular ou outra câmera, você pode botar em outra posição e filmar a mesma imagem em 2 ângulos diferentes. Isso é muito interessante para o espectador, porque ele consegue ver aquela imagem de 2 visões diferentes. E isso traz mais atenção, isso prende mais detalhes que ele possa estar observando, sabe? Então, saber jogar com essas diferenças de ângulos é muito interessante para um documentário. A gente vê que é bem comum no documentário a gente utilizar uma câmera lateral e uma câmera principal, né? Isso tudo para diversificar um pouco a imagem, porque o documentário tende a ficar um pouco monótono na entrevista e não tem mais nada passando. Então, às vezes você não tem uma imagem para complementar o que a pessoa está falando, um registro, né? Então, seria interessante também uma câmera secundária para pegar outro ângulo daquele entrevistado, daquele personagem. O zoom é um recurso muito interessante, no qual aquela mesma câmera, com aquela mesma lente, ela consegue captar um ângulo mais aproximado. Porém, quando você está trabalhando em movimento, não é interessante utilizar o zoom por questões estéticas. Mais uma vez, somente se for o seu objetivo, né? Uma cena de desespero, às vezes é interessante, né? Aquela movimentação, correria, o zoom dá essa sensação. Agora, se for para uma coisa mais comum, né? Não tão específica, não é interessante utilizar o zoom em casos de movimentos. O zoom é a distância do prisma dos sensores até o anel das lentes e a medida em milímetros, que mexendo nessa configuração faz com que você aproxime do objeto ou distancie. Outro fator de extrema importância é a iluminação. Não adianta você ter um bom vídeo, né, uma boa qualidade de câmera, na verdade, se você não tem uma boa iluminação, vai tornar o seu vídeo ruim. E às vezes a gente pensa, eu vou filmar externo porque eu não preciso de equipamento, etc. Porém, dependendo do objetivo do seu vídeo, do seu documentário patrimonial, você quer uma sequência. E a luz solar ela vai mudando de acordo com o tempo, o clima, as nuvens. Então isso pode acabar atrapalhando no seu projeto, né? Mas se for uma cena continuinte, você não tem problema nenhum em filmar externo. Então a iluminação é algo que deve ser muito bem pensado antes de ser feito qualquer projeto, né? Nas câmeras já existe o balanceamento das cores. Existe o automático, que ele balanceia o branco, para não ficar muito azulado, muito alaranjado. Porém, também existe a opção manual, que seria ideal, né, para quem conhece o seu equipamento, para balancear de acordo com o que você está vendo. Às vezes, no automático ele não vai colocar tão azulado, mas aquele objetivo daquela cena, daquela entrevista, você quer um pouco mais azulado, então você consegue mexer ali. Existem vários vídeos no YouTube, você coloca a marca do seu celular, da sua câmera, e você procura lá algum tutorial, alguém explicando, que você vai encontrar com certeza como mexer nessa parte manual de configuração de luz. Além disso, é muito bom sempre pensar na edição daquelas imagens. Então, quando você for fazer as imagens, né, produzir aquelas imagens, você tem que sempre pensar em organizar da forma que fique mais fácil para a edição. Porque é muito fácil você pegar a sua câmera e filmar, acontecer alguma coisa, filma e tá tudo aquilo bagunçado, não tem ordem. Muitas das vezes a gente filma com áudio separado, então assim, sempre é bom fazer um take antes, no roteiro, se você já tiver um roteiro pronto, você separar ali o tema e a imagem que você vai querer, porque antes de fazer aquela imagem você pode gritar aquele nome. Sempre se preocupar também em ter imagens extras, porque às vezes você está participando de algum edital ou alguma coisa que você precisa de um vídeo de 1 hora e você não sabe se é a quantidade de vídeo que você gravou, que você vai aproveitar daquilo.
é suficiente. Então é sempre bom ter umas imagens extras, mas não imagens extras soltas, imagens extras programadas, porque isso tudo vai ajudar na hora da edição. Senão vai ser um tempo perdido, um retrabalho, e às vezes você vai ter que voltar no local para filmar mais alguma coisa para completar o seu documentário patrimonial. Mas, em resumo, para obter boas imagens, a gente tem que pensar na iluminação e no movimento. De acordo com Lucena, nós podemos pensar em movimento de 4 formas. 1. A câmera e o objeto estão imóveis. 2. A câmera imóvel e o objeto em movimento, o que ocorre na maioria dos filmes. 3. Tanto a câmera quanto o objeto se movem, mas isso precisa ser coordenado. E 4. O objeto está parado, mas a câmera se move. Existem vários equipamentos criados para causar a estabilidade na câmera, para que não ocorra o risco dela tremer, né? Desde os que eu já citei, dos tripés, como trilhos, gruas e coisas que até são usadas em superproduções, né? De uma verba bem maior. Mas o movimento, como eu disse, ele é capaz de produzir sentimentos. Então, às vezes, dependendo do conjunto de coisas que você for colocar, com luz, né, que envolve sombra, né, envolve silhuetas, com trilhas sonoras que tem a ver com o clímax que você quer trazer, com o jogo de zoom que você quer dar, com o jogo da qualidade da imagem, tudo isso diz alguma coisa. E quando eles se conectam, ele traz o sentimento pro espectador. Isso é muito trabalho de um diretor. O diretor muitas das vezes tem ideia nos momentos mais inusitados e às vezes vem a imagem na cabeça daquela cena e ele tenta produzir aquilo. E para parecer a forma mais real possível, como eu já falei, momentos de tensão, momentos às vezes de alegria, isso tudo vai depender da coloração daquela imagem, da forma que ele está utilizando os planos de imagem, como que está sendo movida a câmera, a velocidade, às vezes dando a volta, utilizando uma sombra, uma penumbra, tudo isso quer dizer alguma coisa. Então a gente tem sempre que analisar qual a melhor forma de traduzir aquele sentimento em forma de imagem. Bom, a gente chega agora em mais um tópico do nosso módulo 2, que é planos e enquadramento. A gente já falou um pouco, né, sobre isso, mas agora a gente vai ser mais específico, até porque Lucena, ele diz que o plano é a unidade básica das imagens e movimentos. Então aqui a gente fala sobre tempo e espaço, da forma como esse objeto vai ser mostrado e por qual duração. Agora eu vou falar alguns tipos de planos e como geralmente eles são usados. Existe o plano geral, que ele capta o ambiente e o objeto por inteiro, sendo este ambiente em maior proporção que o objeto. Esse plano tem caráter informativo, ele contextualiza a ação, situação ou lugar. Tem o plano aberto, que mostra apenas o objeto da filmagem e nada mais. Tem o plano americano, que capta uma pessoa dos joelhos para cima, sendo o mais utilizado na televisão. O plano médio, ele capta da cintura para cima e é geralmente usado em diálogos. E existem os planos mais fechados, que servem para detalhar algo, muito usados para mostrar emoções dos personagens, sendo o plano próximo do peito para cima, o close apenas do rosto e o big close alguma parte do rosto. Essa aproximação do personagem gera um ressalto nos aspectos psicológicos e escolher os momentos de maior emoção para este plano geram aproximação do seu espectador com aquela história ou aquele personagem. Já os movimentos eles podem ser de rotação ou translação. O de rotação é quando a câmera gira no seu próprio eixo e o de translação é quando a câmera gira em torno de algum personagem ou algum objeto. Em movimento panorâmico, a câmera ela gira no seu eixo, mas mostrando uma totalidade do ambiente. O tilt é a panorâmica horizontal, mas também existe a panorâmica vertical. O traveling ele acompanha o movimento do objeto, seja na lateral ou na questão frontal, trazendo uma sensação de aproximação ou afastamento. E o zoom, diferente do traveling, a câmera ela é fixa, e através da lente a gente vai aproximando ou não a imagem.
Bom, agora sim a gente vai falar sobre iluminação, que é um fator muito importante na captação de qualidade de imagem. Como eu disse, não adianta você ter uma boa câmera sem uma boa iluminação. Se você não tem o equipamento, né, adequado para uma iluminação e quer fazer uma cena, alguma filmagem interna, a minha dica é que a pessoa ela fique próxima à luz ou mais ou menos a 45 graus dela, para que a gente consiga pegar uma boa qualidade ali de imagem da própria pessoa, para que a iluminação seja de uma forma mais eficaz. E também nunca coloque a luz atrás da pessoa, né? Isso é chamado de luz contra. Isso é utilizado muito em teatro e também em filmagens internas, assim, mas tem que existir uma luz, pelo menos na parte da frente, frontal. E essas imagens com a luz atrás vai causar uma sombra e vai dar um efeito que é utilizado com um determinado objetivo. Mas se o seu objetivo é apenas captar uma imagem boa da pessoa, a luz tem que ficar sempre à frente dela. E se você for fazer cenas externas, também sem equipamentos, sempre verifique a previsão do tempo, é um fator muito importante. E também opte em fazer cenas curtas, porque as cenas longas elas vão precisar de um mesmo padrão de luz, e como a gente tem muitas variáveis, né? Passam nuvens a todo momento, o vento pode alterar a luz ali do seu vídeo, então se for uma cena longa vai ficar complicado de manter aquela mesma temperatura de cena. Agora, se você tem equipamento de luz, é sempre bom analisar, né, o seu objetivo principal para o posicionamento delas, né? Sempre é interessante colocar a luz de frente, mais de uma luz, para não pegar apenas metade do rosto com sombra, metade com luz, né? Então, o interessante sempre é que a luz venha de cima. A gente está muito acostumado com a luz vindo de cima, seja em ambientes internos, né, com as lâmpadas, ou seja em ambientes externos com o sol. Então, a gente tem que sempre posicionar a luz acima do rosto, né? Não sempre, mas seria o mais interessante, o mais ideal. E a gente pode posicionar a luz de vários ângulos. A luz a 0 graus, ela ilumina todo o rosto e gera uma pequena sombra de borboleta no nariz. É a luz mais comercial que há. A luz a 15 graus, ela começa a gerar uma pequena sombra, criando volume à lateral do rosto. E a luz a 45 graus, que é a tradicional, conhecida como luz de Rembrandt, pelo clássico pintor que pensava nas proporções de volume, forma e sombra. Os ângulos que eu acabei de citar, eles podem gerar mais sombra no rosto, como o apagamento total delas. Isso tudo vai depender dos ângulos que forem escolhidos e do posicionamento do objeto central. Existem alguns outros fatores que geram clímax ali para sua cena. Eu vou citar alguns aqui que você pode controlar ou optar. A luz fria, ela gera um efeito mais azulado. As luzes quentes geram um efeito mais alaranjado. Luzes duras geram sombras mais marcadas. Luzes difusas ou equipamentos fazem essa difusão, como uma softbox, deixa a sombra mais suave e etc. É possível também combinar mais de uma luz em ângulos opostos, como por exemplo a luz principal em 45 graus e uma luz mais fraca a 45 graus do outro lado, né? Diminuindo a sombra gerada e ainda mantendo o volume. A combinação de mais luzes com luzes coloridas pode gerar diferentes efeitos. Então, assim, vai da sua criatividade, dos testes, né, e do objetivo principal. Sempre bom testar para ver como que vai ficar o resultado final. E muitas das vezes a gente se surpreende com o resultado. A gente pensa que vai ficar de um jeito e acaba ficando de outro, ou a gente descobre coisas novas com isso. Um outro fator muito importante é a sonoplastia, que ela se ocupa em pensar nas propriedades do som e da utilização dos diversos sons da cena. A captação de som no audiovisual, ele só é realmente notado quando acontece algum erro, né? O som está sempre presente ali, porém é comum em vídeos caseiros a gente reclamar sobre ruídos, barulhos externos, latidas de cachorro, barulho de ar-condicionado. Isso tudo às vezes acaba sendo muito notado em vídeos amadores. Então a gente tem que se preocupar muito com o som ambiente, com a captação de áudio, no sentido da distância do interlocutor para o equipamento de som que está sendo captado, o som, né?
E quando a gente produz um documentário, a gente tem que sempre se preocupar com a verossimilhança disso tudo. E infelizmente alguns equipamentos eles acabam nos afastando daquilo, nos afasta do que é real. E então, ao ver, quando o telespectador vê um documentário ou vê uma produção, ele acaba vendo aquilo como uma coisa não real, né? Alguma coisa de mentirinha ou que foi nítido, né? Quando a pessoa tenta trazer uma realidade e não consegue. Então, se for possível o controle de barulhos externos, ok. Agora, se não for possível, é sempre bom optar por microfones que sejam mais direcionais à voz do personagem principal, daquele objetivo, né? Por exemplo, tem um microfone lapela que hoje em dia a gente consegue plugar no próprio smartphone, então o áudio ele sai mais direcional, é muito bom para utilizar em entrevistas, né? E depois dar um tratamento naquele som, a gente consegue fazer isso nos programas externos. Existem outros tipos de microfones, alguns mais caros, outros mais baratos, mas a gente vai vendo de acordo com a nossa necessidade e na possibilidade que a gente tem para adquiri-los, né? Além disso, você pode ter outros meios de captação de áudio, como por exemplo aqui, eu sei que a câmera está bastante afastada, eu tenho um outro telefone aqui que ele está servindo como gravador de voz, depois eu vou pegar e juntar a imagem com o som. Então existem vários meios para que a gente consiga aí ter uma captação melhor de som, com menos ruído, né? Aqui, por exemplo, eu tive que desligar o ar-condicionado para não causar nenhum tipo de ruído ou barulho externo para o vídeo. E às vezes você gravou aquilo, né, um documentário patrimonial, por exemplo, externo, e teve muito barulho, muitas coisas que acabam tirando a atenção do espectador. O que a gente faz? A gente pode colocar uma trilha sonora. Mas que trilha sonora? Eu não sou músico, eu não crio. Você vai lá no YouTube, você consegue, através da biblioteca do YouTube, você consegue baixar alguns áudios de graça, né? Seja de trilha sonora, seja de músicas, a maioria instrumental, que você pode acoplar ao seu vídeo, né? Num volume tal, que dê para ouvir a pessoa falando, claro. E aquilo acaba abafando os ruídos externos, o que faz com que o telespectador não perceba os ruídos e acaba não tirando a atenção dele. Pegando o gancho do que eu acabei de falar do meu telefone secundário que eu estou pegando o áudio, para finalizar esse tópico também, é muito importante ressaltar que muitas das vezes a gente se encontra num dilema, né? Daquele que a gente tem as ferramentas necessárias ou a gente tem as ferramentas disponíveis. Então, às vezes a gente pensa, poxa, mas eu não tenho uma luz tal, eu não tenho equipamento de som tal. Mas o que vale é a criatividade, a forma de utilizar aquilo. Nós temos muitos recursos hoje em dia com nossas próprias ferramentas. Às vezes a gente tem a ferramenta adequada, por mais que não seja a melhor, porém ela é eficaz. Então, até porque a maioria dos equipamentos de boa qualidade, eles são muito caros. Eles requerem às vezes também um treinamento muito longo para saber como utilizá-los. E às vezes a gente precisa de uma coisa de imediato para cumprir algum tipo de objetivo. E independente de qualquer coisa, de qualquer equipamento, a gente tem que sempre aceitar o nosso processo. Querer realizar esse trabalho da melhor maneira possível. E assim, quem deseja fazer um documentário de patrimônio cultural é porque tem uma motivação para tal. Seja seu amor pela cultura, seja por um projeto, ou seja para preservar uma memória. Então a gente tem que sempre se preocupar em fazer bem feito, fazer com que a gente tem com o pé no chão e não desistir, sempre tentar driblar os obstáculos, né? A gente tem que atrelar sempre o roteiro a uma boa luz, usando a criatividade para a captação das imagens, dos ângulos, no zoom ou sem zoom, ou movimento ou sem movimento, né? E sempre fazer isso com o que você tem disponível e da melhor maneira possível, com alegria, com amor, trazer o seu amor, sua paixão por aquilo, né? Isso é o primordial. Por fim, finalizar isso tudo com uma boa edição, que é justamente o assunto do nosso próximo módulo, que é o módulo 3. E eu espero que eu tenha agregado aqui mais uma vez nesse módulo 2 para quem está assistindo. Muito obrigado, eu vejo vocês no módulo 3. Olá, a gente está agora no terceiro e último módulo,
onde nesse módulo eu vou mostrar como fazer uma edição de vídeo, que é a imagem e som, em um programa que utiliza da interface com linha do tempo. Então a gente vai aprender a editar o nosso vídeo, nosso documentário patrimonial aí, através de algum programa com essa interface. Bom, primeiro é importante a gente assistir todo o material, tanto do módulo 1 quanto do módulo 2, entender como funciona todo esse processo, né, de filmagem, e a partir disso a gente separa todos esses arquivos em pasta, tentamos colocar na ordem do roteiro, na ordem que nós queremos o vídeo, a sequência do vídeo, para que assim a gente comece a colocar as coisas no programa. Bom, por que eu escolhi a linha do tempo? Porque a maioria dos programas, dos melhores programas de mais fácil compreensão, são com esse tipo de interface. Então eu acho que vai ser melhor para você aprender já diretamente com isso. E os programas, eles divergem pouco, eles têm as mesmas funções muitas das vezes. Então é mais fácil quando você quiser transitar de um programa para outro, um programa mais profissional. E a maioria desses programas são pagos, porém muitos deles te dão alguns dias grátis, né, por 30 dias ou alguma coisa do tipo para utilizá-los. E se for do seu interesse, se você gostar da interface daquele programa, você pode adquirir aí um mês ou mais. Eu espero que esse vídeo possa te dar um pontapé inicial para introduzir você a um programa com esse tipo de interface. E depois, se você quiser se aprofundar mais, você pode encontrar vários vídeos de tutoriais no YouTube gratuitos e as pessoas explicam lá detalhadamente cada função, e você pode aí tá se aprofundando mais e praticando mais dentro do programa. O programa que eu vou utilizar é o Sony Vegas, tá bom? E vamos lá. Bom, pessoal, então essa é a interface do Vegas, que é o programa que eu utilizo. Eu vou falar as ferramentas mais simples, e eu sempre digo que o que faz de um videomaker, o que faz o vídeo ser bom editado, é aquela pessoa que é mais curiosa. Então, tenha curiosidade de buscar, ver todas as ferramentas que ele traz, né? Fuxicar mesmo, brincar com as imagens. E eu vou mostrar as simples ferramentas que ele traz aqui. Bom, o meu Vegas está em inglês, tá? Mas você pode encontrar em português também. E aqui, olha, aqui embaixo, onde está a minha seta, você pode ver aqui Project Media, Transitions, Video Effects, Media Generator e Project Notes. Eu utilizo sempre esse Project Media, que é essa parte aqui, ó, que está em branco, é aonde vai ficar todo o meu material de vídeo que eu for exportar para o programa, Então eu boto aqui Import Media e procuro um vídeo. Olha, eu vou utilizar até um vídeo que eu usei aqui, ó. Vou pegar esse aqui, selecionar, vai aparecer aqui, eu quero botar uma música, então eu pego outro arquivo, vamos fingir que isso aqui é uma música, vou colocar aqui, e etc e tal. Então eu pego o meu vídeo, eu venho com ele e arrasto até a linha do tempo. Isso aqui nós podemos chamar de linha do tempo, né? Essa interface aqui. E aqui tá meu vídeo, você pode ver, ó, que eu comecei gravando, falo e tal, e eu posso cortar a hora que eu quiser. Como que eu corto? Meu mouse está aqui, né? Eu venho aqui no cantinho dele e vai formar essa figura aqui, Trim Event Start, né? Essa figurinha aqui, ó, das setinhas. Eu clico e arrasto e eu vou até onde eu quero iniciar o vídeo. Cortar até onde iniciar, onde eu começo a falar. Por exemplo, aqui eu começo a falar, então é aqui que eu quero que inicie o vídeo. Beleza, cortei, eu venho aqui, clico e arrasto até o início. E vou aqui no início e dou play aqui embaixo. Tem aqui o play, pause, tem muitas ferramentas, eu não vou conseguir falar sobre todas, gente, já tá com o tempo estourado aqui, mas as principais ferramentas é o play, o pause e o stop aqui de baixo, tá? Então eu dou o play e vai começar o meu vídeo ali, certo? O que eu recomendo? Existem algumas teclas no teclado que são de atalho. Às vezes, no meio do vídeo, vamos dizer que aqui, olha, eu olhei pro computador, eu quero tirar essa parte que eu tô olhando pro computador, certo? Eu dou o play e eu vou ver onde começa. É a parte aqui, ó. O que eu faço? Eu vou até a última parte que eu quero que apareça. Aqui eu tô falando, vamos dizer, é aqui. Eu quero cortar a partir daí. O que eu faço? Eu clico no S. Se eu clicar no S, ele divide o meu vídeo. Olha ali. Então eu posso vir aqui, ó, procurar até a parte que eu quero que volte.
Ó, vou dar um play aqui pra saber. Aqui, ó. Aqui nesse pontinho aqui. Eu clico em S aqui de novo. E ele formou como se fosse outro arquivo, tá vendo? Eu venho aqui, deleto. Arrasto esse pra cá e pronto, eu tenho um corte de vídeo. Vou dar um play aqui. Viu? E existe um corte ali. E ali você vai brincando. Você brinca com o seu vídeo, né? A gente vê vários vídeos aí na internet, youtubers, por exemplo, que pegam vários cortes e fica um pouco mais dinâmico, né? No próprio documentário, né, patrimonial, a gente pode fazer esse tipo de corte também, que é bem interessante até e bem comum, né? Por exemplo, eu quero botar uma música aqui embaixo. E vamos dizer que esse arquivo aqui... Eu vou pegar um arquivo de música. Vou importar a mídia, tá vendo aqui em cima. Eu vou procurar uma música, que eu tenho música aqui. Provavelmente eu tenho aqui uma música. Peguei essa música, vou arrastar aqui pra baixo. Mas essa música com certeza tá bem mais alta que minha voz. Minha voz até que tá baixa, porque esse áudio aqui é da câmera. E a música tá muito alta. Eu quero que a música fique mais baixa. O que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó. Eu venho aqui na faixa e aqui até aparecer a mãozinha, tá vendo? Nessa parte aqui. É o volume. Se eu clicar e apertar pra baixo, ó, ele vai diminuindo o volume, ó. Até eu parar de pressionar o mouse. E pronto, eu vou botando no volume que eu achar melhor, né? Que dê pra ouvir minha voz e dê pra ouvir a música, pra causar uma dinâmica. E eu vou falando algumas outras ferramentas. Então, assim, o que eu acabei de mostrar aqui é o básico e é o essencial. Você saber importar um arquivo pro programa, você saber arrastar ele pra linha do tempo, que linha do tempo, gente, é exatamente isso aqui, olha. Aqui nessa barra você vai vendo, ó, 50 segundos, 1 minuto, 1 minuto e 10, e vai indo e tal. Então isso aqui é chamada de linha do tempo. E eu posso botar quantas camadas eu quiser. Eu quero botar mais uma camada de vídeo, mais uma camada de áudio. Eu venho aqui, ó, onde está o vídeo, isso aqui, ó, é uma camada de vídeo. Eu clico com o botão direito, Insert Video Track, que é adicionar uma faixa de vídeo. E tem aqui outra faixa de vídeo, eu posso botar o que eu quiser. Ó, eu posso pegar esse vídeo aqui, ó, e arrastar aqui pra cima. Ele automaticamente cria uma camada de áudio também, porque o vídeo já vem com áudio. Então fica uma sobre a outra. Eu quero colocar uma imagem sobreposta com marca d'água. Lembra do volume que eu mostrei aqui, que vai diminuindo da música? A mesma coisa com o vídeo, só que é a transparência. Então eu venho aqui, ó, no vídeo até aparecer uma mãozinha, cadê? Aqui, ó, apareceu uma mãozinha, chamada de opacidade. Eu venho abaixando. Olha ali, ó. Acabou que ele vai ficar um pouco mais transparente e a imagem de trás fica ali. E aqui dá pra brincar com muita coisa, dá pra fazer muita coisa com isso. É pra usar a criatividade mesmo. Por exemplo, se o seu computador estiver muito lento, porque aqui ele sempre mostra qualidade boa, tá vendo aqui em cima, ó, good. Qualidade boa. Se eu clicar aqui, tem outras opções. Se meu computador estiver muito lento, eu boto ele com a pior qualidade, que é o draft e half. Eu boto aqui uma qualidade muito ruim. Por quê? Porque eu consigo rodar o vídeo direitinho ali. Então é isso. Vou deletar aqui. Eu posso inserir faixa de áudio também aqui, né? Mesma coisa do vídeo. Aqui, deixa eu aumentar aqui pra gente ver o que tá escrito, ó. Arrastei pro lado. Tem o volume, que eu posso mexer aqui também. Aqui é um controle. Sabe quando você ouve uma música e fica de um lado tocando mais alto que o outro, às vezes só toca de um lado e toca do outro? Aqui é meio que o controle disso. Existe como editar áudios aqui no Vegas. Eu não vou entrar muito nesse aspecto, mas existe. Vou entrar em alguns aspectos sobre balanço de cor, transição. Por exemplo, ó, aqui está no Project Media. Tá vendo essa aba aqui, onde está meu mouse? Aqui eu tô vendo todas as coisas que tem no meu projeto. Aqui do lado tem Transitions, que são as transições de um vídeo para o outro. Se eu quiser, já vem com muitas transições já automáticas, tá vendo? E outras você pode baixar da internet. Eu baixei algumas aqui, né? Eu tenho algumas diferentes aqui. E eu posso botar entre um vídeo e outro. Como? Vamos dizer, aqui eu acabei separando um vídeo do outro, né? Eu vou juntar aqui um no outro, ó, tá vendo? Quando eu boto um em cima do outro, é como se já fizesse uma transição de opacidade, né? Que um vai ficando mais transparente, vai sumindo e o outro vai aparecendo. Por exemplo, vou dar o play aqui pra gente ver. Ele tá meio lento, gente, porque é meu computador, né? Mas ó, eu vou arrastando pro lado e ele vai transformando de uma imagem para outra, para outro vídeo. Mas eu posso botar um efeito, né? Que é uma transição. Vou botar uma transição qualquer, uma bola aparecendo. Então um vídeo vai aparecer assim, o outro não, ó. Que legal. Deixa eu botar a qualidade ruim aqui para ver se a gente consegue ver. Olha, e ele vai transitar assim, olha. Tá vendo?
Ah, eu quero que essa bola, quero editar da onde vem essa bola, a direção. Simples, gente, você clica aqui em cima onde você botou o efeito, tá vendo? Transitions, cliquei, vai aparecer a opção, né, da transição que eu coloquei. E aí você pode mexer na cor, mexer se é 3D, se é a bola mesmo, se você vai querer um círculo, um quadrado, tem vários aqui. Você quer que a bola venha aqui do canto e não do centro, ó, eu clico aqui, ó, e vem até o centro, aqui do canto, ó. Aí não precisa dar OK, é só apertar um X aqui e ele vai vindo. E a bola, ela vai começar ali do cantinho, tá vendo? Então assim, eu quero deletar. Essa é a transição. Eu venho aqui de novo em cima, ó. E venho aqui nessa tecla aqui que chama Remove Select Plugin, que eu vou remover aquele efeito. Então removi e pronto, voltou ao original. E aqui tem outros demais efeitos que você pode também brincar. Cada efeito tem uma propriedade, tem uma configuração que você pode brincar à vontade. Então assim, é pra se divertir mesmo. Eu lembro que eu com 11 anos de idade ficava me divertindo, me achava o máximo com isso. E eu fui ganhando prática, né? Hoje eu edito um vídeo muito mais rápido que eu editava antigamente porque eu fuxiquei. Porque como eu tô te mostrando, é muito simples. Não é difícil. O negócio é você fuxicar e pegar a prática, né? Bom, aqui tem Video Effect, que é questão de cor, né? Mexer na cor. Então aqui eu tenho contraste, eu tenho balance de cor, eu tenho corretor de cor, né? Vou botar um corredor de cor. Ó, venho aqui, vou em cima da minha imagem, vai aparecer ali, eu quero que fique mais azul, algumas partes. Aqui tem médio, a cor mais forte, a cor mais fraca. Então eu vou colocando, olha, eu vou transformando a minha imagem, editando, às vezes está muito amarelado, eu quero tirar o amarelado da minha pele, então eu vou mais pro azul. Deixa eu botar uma qualidade boa aqui pra gente ver. Então, good, auto. Então eu vou mexendo, tá vendo? Vou mexendo como que era, como que eu quero. Eu quero botar um vermelhado, eu quero botar... Sabe? Então a gente vai movendo e vai mexendo de acordo. E assim, não existe um padrão, como eu tô te falando. E aqui tem muita configuração, né? Pra balancear. Eu fico perdido às vezes. Quando eu olho as coisas aqui, eu fico perdido. Então, assim, é sempre bom. Você quer botar desfocado? Tem também, tem vários. Deixa eu ver se eu acho desfocado aqui. Defocus. Ó, eu quero botar um chiado, que no meu vídeo tem, né? Eu boto um chiado, eu vou mexendo aqui, ó. Eu quero um pouco mais leve que isso. Não é isso que eu quero um pouquinho mexer em outras coisas pra ver se vai ficar melhor. Enfim, não quero em formato de círculo, eu quero em outro formato. E aí você vai mexendo e você vai vendo o que vai se adaptar melhor pro seu vídeo, sabe? E o seu vídeo vai rodar assim como você fez a configuração, tá vendo? Então assim, é tudo questão de futucar. Media Generator, você pode criar textos, né? Créditos, sabe aqueles créditos? Eu vou botar um crédito aqui no final pra gente ver. Vou jogar aqui. E aqui tem os créditos. Vou botar aqui, por exemplo, trabalho, créditos, né? Créditos. Aí eu boto aqui autor. Aí eu boto aqui Flávio Xavier. Do lado eu vou botar Carol. Carol Aber, Isa Cantarino, vou botar um nome qualquer aqui, João. E aí, quando a gente vai vir aqui dar o play, já vai aparecer diretamente o que eu tinha escrito. Então assim, já existem ferramentas, já existem coisas feitas ali, sabe? Que a gente só precisa editar e modificar uma palavra ou outra. Tem vários tipos aqui, ó, tá vendo? Tem vários tipos de crédito. Tem vários tipos de coisas que você pode estar utilizando também. Deixa eu achar mais uma coisinha aqui legal. De textos, por exemplo. Titles and Text já vem algumas animaçõezinhas. Cadê? Solid Color. Simple Text. Aqui. Eu quero escrever alguma coisa aqui em cima do meu vídeo. Ó, tô aqui, quero escrever. Venho aqui. Deixa eu fazer mais visível. Insert Video Track, que é um vídeo. Deixa de ser um vídeo, tem que entrar na linha de tempo de vídeo. Coloco aqui e escrevo o que eu quero. Eu quero que seja Flávio... meu Deus. Flávio Xavier. Aí aqui você pode editar o tamanho, você pode editar a fonte, você pode editar tudo. Ó, eu venho aqui, mexo aqui, boto aqui. Vamos botar uma fonte qualquer. Vou botar uma fonte que aparecer qualquer aqui que eu tenho. Meu Deus.
botar essa fonte. Ah, ficou lindo. Posso mexer em sombra, tá vendo? Shadow aqui embaixo, tá vendo? Posso colocar se eu quiser. Enfim, tá ali. Ah, eu quero que isso apareça. Como que eu faço o efeito para aparecer? Aqui no cantinho, ó, tem essa setinha que eu mostrei que é para diminuir e aumentar, né? Mas em cima tem tipo um arco e flecha, tá vendo? É um fade, chamado de fade. Quer dizer que aquilo vai sumindo e vai aparecendo. Então, se eu clicar naquilo e vir, ó, eu coloco aqui, delimito o tempo de fade que eu quero. No caso é fade in, que ele vai aparecer. E também tem fade out, que é o mesmo sistema aqui que você vai arrastar e botar. Ah, eu quero que tenha uma transição e eu apareça, sei lá, vamos ver, eu apareça lá dando um zoom. Não, vamos ver outra coisa. Eu quero que o meu apareça... Eu quero que o meu venha do lado direito, do esquerdo no caso, né? Do lado esquerdo. Então, olha, eu pego esse efeito aqui, ó, tá vendo? Push right, ou seja, tá vindo do esquerdo para direito. Clico e arrasto para cá. Aqui tá o efeito, pra mim sempre vem pronto do jeito que eu quero. Então eu venho aqui, ó, e olha como ficou. Vou dar o play. Veio meu nome do lado de lá. Aí como eu não botei efeito nenhum no final, ele vai ser um fade out. Vai ter um fade out, olha só. Que ele vai desaparecendo. Mas se eu quiser colocar outro efeito, eu posso colocar. Eu vou colocar um efeito, por exemplo, dele indo pra baixo. Venho aqui, arrasto, jogo pra lá e dou o play, ó. Olha como vai ficar. Então assim, é pra brincar, gente. Eu não uso isso aqui, nem sei o que é isso, mas deixa pra lá. É pra brincar, é pra se divertir. Quer editar áudio? Também tem como editar áudio. Você clica com o botão direito no áudio, bota aqui Audio Event Effects, FX, que é Effect. Você clica aqui e tem vários. Você tem como equalizar, você tem como mexer em volume, cadê? Você tem como mexer em reverb, que é o eco, né, na voz. Você tem como fazer muita coisa, muita. Eu não vou clicar aqui porque é uma vasta gama de coisas. Tem que saber configurar também. Cara, tem inúmeros vídeos no YouTube que ensinam a mexer tintim por tintim. Aqui como eu tô mostrando o básico, né? Por exemplo, no documentário patrimonial, a gente não tem muito efeito, né? Não tem muita coisa. É uma coisa um pouco mais seca, porém bem feita, porém nas horas certas, né? Colocar uma música em cima, vindo a fala da pessoa e depois aparecendo a imagem. Então assim, é pra se divertir, tem que pesquisar. Tá, eu espero estar sendo útil aqui, pelo menos dando os primeiros passos, mostrando que não é nada de vídeo de bicho de 7 cabeças. Ah, eu quero salvar. Como que eu salvo? Tá vendo essa barra aqui? Eu clico aqui para ver o vídeo todo, eu quero salvar o vídeo inteiro. Eu tenho que delimitar o vídeo todo, então eu clico aqui no vazio 2 vezes, ó. Ele seleciona tudo, tá vendo? Eu venho aqui em File, aqui em cima. Eita, Render As, que é salvar como se fosse renderizar como. E aqui eu escolho o meu formato. Geralmente eu escolho o formato de MP4 e eu geralmente faço em 720 por 1080 ou 1920 por 1080. Ou 1080 por 1920, perdão. E tá aqui, eu coloco aqui, na verdade, 25 frames, geralmente a gente grava. Ah, eu quero mexer nessa configuração. Eu venho aqui, ó, Customize Template. Clico aqui e vou vendo. Ah, tá, projeto, tá na melhor qualidade. Eu quero que ele na melhor qualidade. Eu quero que o áudio também esteja na melhor qualidade. Ah, é 192 mesmo, né? 320, não sei, vamos ver. Então isso tudo é testado. Ah, será que fica qualidade melhor? Será que não fica? E são configurações aqui, algumas muito específicas de vídeo. Eu clico em OK. Escolho o lugarzinho aqui, ó, Browse, vou lá, seleciono que está em download, por exemplo, escolho meu título e render. Pronto, o vídeo vai salvar. Então assim, a interface de um programa de vídeo que se usa a timeline, ela é assim. Existem as diferenças dos locais que estão, né, as ferramentas, mas você pode ver que é uma coisa muito simples. O que conta, a diferença que conta é quem faz, porque quem faz tem que procurar sempre inovar, tem que procurar sempre aprender, tem que procurar sempre coisas novas, né? Enfim, eu, por exemplo, sou uma pessoa que preciso sempre procurar inovação, senão eu vou estagnar naquele mesmo padrão de edição e etc e tal. Desde os meus 11 anos de idade eu edito, então sempre tenho que inovar. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, tá? E fico à disposição, se alguém que tiver alguma dúvida, tentar entrar em contato comigo, não tem problema nenhum.
vou ajudar. E se você botar lá como mexer em programas de vídeo, como fazer... às vezes eu quero fazer uma coisa que eu não mostrei aqui, sei lá, como eu faço para colocar 3 vídeos em um lugar só, ou fazer um efeito tal. Vai no YouTube e coloca como eu faço para colocar 3 vídeos no Vegas, ou no programa de timeline, enfim. E é isso. Então é isso. Obrigado pela atenção de vocês. Eu espero que eu tenha somado ao objetivo de cada um. Obrigado, CSEC. Obrigado, Lei Aldir Blanc, por essa oportunidade de estar passando esse conhecimento teórico e prático. E eu vejo vocês na próxima. Valeu, obrigado.